Pessoal, hoje eu estou muitíssimo feliz, porque hoje é o meu primeiro podcast, o Pode Deixar. Muitas pessoas me perguntaram assim, poxa, mas você vai fazer um podcast voltado aí para a área da saúde, mas já tem muito podcast. E eu respondi assim, tem realmente muitos, mas o meu não tem ainda. E hoje eu tô com uma felicidade em duplicidade. Primeiro, por ser o primeiro podcast. E segundo, trazer uma pessoa para inaugurar esse podcast que para mim tem uma representação que eu não consigo muitas vezes explicar. Uma pessoa que foi e está sendo muito importante na minha vida. Então, eu estou uma felicidade muito grande, porque eu recebo hoje aqui o cônego Marcelo Monge. O cônego Marcelo Monge, juntamente com o padre Eliseu, eles são responsáveis pela Igreja Santo Antônio de Lisboa e a Regina Mundi. Elas são ali muito próximas ao Hospital São Luís, a Regina Mundi praticamente do lado, né? E eles têm um trabalho social assim, que o padre vai explicar para nós, extremamente importante. Padre Marcelo, muito obrigado. A sua agenda é uma agenda louca, terrível, milhares de compromissos. Todo mundo quer falar com o padre, todo mundo quer falar com o padre. Mas eu queria começar com uma pergunta assim, extremamente que eu acredito que seja para mim importante e para quem está nos assistindo também. Todo mundo está acostumado a chamar o Padre Marcelo. É o Padre Marcelo, é o Padre Marcelo, é o Padre Marcelo. Mas o padre é cônego. Qual a diferença entre padre e cônego? Antes da resposta, parabenizo você, Renato, pela sua iniciativa. E, de fato, tem muitos podcasts, mas o teu será o teu. Sim. O único. Sim. E rogo a Deus que te abençoe. Esse é o primeiro de muitos podcasts que você fará. Sim. Com pessoas importantes, não importantes, conhecidas, desconhecidas, que vai trazer, acredito, luz, Sim. vai trazer esclarecimento ou, quem sabe, transformação na vida de muitas pessoas. E o senhor vai voltar aqui ainda várias vezes. Então, Deus te abençoe e abençoe toda a equipe que está envolvida neste trabalho. Abençoe todas as pessoas que virão aqui para fazer responder as perguntas que você fará, e todas elas têm, na sua medida, uma contribuição a dar à sociedade. Amém. E você tem muita. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Agora, respondendo a pergunta, padre é ordenado. E o título de cônego, ele é concedido na Arquidiocese de São Paulo. Existe o Cabido Metropolitano, que são 14 cônegos. O conjunto destes 14 cônegos, eles compõem o cabido. E o cônego, ele é indicado pelos seus pares, né, pelos cônegos atuais. Eles indicam um padre da Arquidiocese de São Paulo que tenha feito um trabalho relevante. Sim, poxa, que tenha um reconhecimento. Entendi. E é apresentado ao arcebispo uma lista, e o arcebispo, ele, então, escolhe um deles. Então, assim, o cônego não recebe uma ordenação numa missa, simplesmente é um modo de falar, simplesmente é uma titulação. Uma titulação, um título. Que legal, é um reconhecimento. Agora, o padre, ele é ordenado. Recebi o sacramento da ordem. Sim. Então, Padre Marcelo, e aí pode me chamar também de algum outro título. E são só 14 na Arquidiocese de São Paulo. Isto. Tá. E daí, algum que falece, por exemplo, assim, os outros 13 indicam outro para ocupar o lugar. Exatamente. Ou que falece, ou quando completa 80 anos, ele fica cônego, mas cônego emérito. 80 e aí anos. Devemos escolher um outro para compor o conjunto do
do Cabido. E o Cabido, ele é uma instituição muito antiga da Cabido. igreja, Tá. muito antiga da igreja, e que hoje nas dioceses novas não tem, mas São Paulo, por ser uma diocese, uma arquidiocese muito antiga, preservou e tem o seu valor significativo, o Cabido, e acredito que nós, cônegos da catedral. Então é um grande reconhecimento estar entre os 14, né? Sim. Entre os 14. É um grande reconhecimento. Poxa, É um grande olha, reconhecimento. eu não sabia. Na minha cabeça, não sei, tinha padre, cônego, bispo. Não, já aprendi, hoje já aprendi uma coisa importantíssima. O senhor já respondeu essa pergunta, acredito, inúmeras vezes, mas por que o senhor quis ser padre? O que levou o senhor? Hoje, no meu ciclo social, tudo, né? Eu nunca vi uma pessoa próxima a mim, um adolescente próximo a mim, falar, eu quero ser padre, né? Eu não tenho nenhum parente padre, assim, não tenho ninguém próximo. Mas o que levou o adolescente, a criança, Marcelo Monge, poxa, eu quero ser padre? Porque poderia ter passado, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser engenheiro. Não. A criança, o adolescente Marcelo Monge falou, eu quero ser padre. Eu já respondi muitas vezes essa pergunta, mas nunca em podcast. Boa! O senhor já pegou o espírito da coisa. Já respondi várias vezes, mas aqui no podcast a primeira vez. Então, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Ubirajara, e nasci num sítio chamado São José, num bairro rural chamado Ingazeiro. Ubirajara é norte? Fica entre Marília e Bauru, é oeste paulista. Oeste paulista. É uma região um pouco quente. Sim. E nós somos 13 filhos. Nossa, padre. Eu sou o 11º, né, de 13. Em 23 anos, meus pais tiveram nós 13. Minha mãe são 15, meu pai 14. Bastante. Então, e nós... Eu tenho que tomar cuidado com as piadinhas com o padre Marcelo, porque já ia fazer a piadinha que não tinha televisão naquela época. Eu tenho que tomar cuidado com essas piadas. Eu gosto. É costume. Lá no sítio, nós íamos à missa uma vez por mês no bairro Areia Branca, na capela Nossa Senhora das Graças. Porque era afastado? Era um pouco afastado, né? No sítio onde morávamos, não tinha capela. E tinha no bairro próximo, meu pai e o irmão dele, meu tio, junto com outros homens e outras mulheres, ajudaram a construir, a levantar aquela igreja dedicada à Nossa Senhora das Graças. E uma vez por mês tinha missa aos domingos, 3 horas da tarde. Só uma vez por mês, tá. E todos os domingos que tinha missa, nós éramos levados num caminhão, porque era muita gente. Para essa missa. Então, desde muito pequeno, lá nessa capela, nós professamos a fé cristã católica. Quando fui crescendo, eu fui morar com a minha irmã na cidade de Ubirajara, que ficava... No centro. A 7 quilômetros do sítio. Fui morar com ela, que é minha madrinha de batismo, porque eles acreditaram que seria bom para os meus estudos. Meus irmãos iam a cavalo para a escola, mas a mim, foi dado esse direito de morar na cidade e estudar. E ali eu fui me envolvendo com catequese, ou fui sendo envolvido com catequese, com aquilo que era próprio da idade. O senhor era muito arteiro? Bastante. Na escola, nós éramos um grupo de 5, 2 meninos e 3 meninas. Não botávamos fogo na escola, mas a gente movimentava a escola. Causava uma certa... E dávamos bastante trabalho. Porém, os professores diziam que sempre com muito respeito. Sim. Nunca desrespeitamos nem direção e nem professores. Sim. Então, nós aprontávamos, mas sempre com respeito aos professores e também respeito aos outros alunos.
Quando eu lembro disso agora, e quando nós nos encontramos e a gente fala disso, e que a gente vê tanto desrespeito entre alunos e Coisa professores, mais comum. nós fomos muito arteiros. Mas no sentido mesmo de fazer arte, de promover a vida àquela Mas naquele escola. arteiro, né? Que é aquela coisa que você tem orgulho em falar, né? Que você encontra com o professor fala, você me deu trabalho. Hoje não, né? Hoje é bomba no banheiro, é bullying dos piores que existe. Então, e daí eu fui me envolvendo, ou sendo envolvido nos trabalhos da igreja, e meu cunhado assinava, com quem eu morava, né? Ele assinava a revista Veja. Sim. E na capa da revista, de um determinado ano, ainda como adolescente, estava estampado o assassinato da Indira Gandhi. Sim, sim. E Primeira-ministra da Índia, na época. da Índia. Filha, né? Filha. Gandhi. Filha. E então, eu li a reportagem, e a reportagem dizia que havia poucos cristãos na Índia. Eu fiquei um pouco inconformado. Hindu, né? Hindu. E eu fiquei um pouco inconformado com aquela situação e falei, eu quero ser missionário, eu quero evangelizar na Índia. Caramba. Na Índia? Nunca fui para a Índia. Não pode comer carne de vaca. Ok, vegetariano, não querendo me matar agora. Então, esse foi assim, quando eu lembro, né, do chamado. Eu queria ser padre na Índia para falar de Jesus Cristo quando o senhor na falou Índia. missionário, é padre. Padre. Você queria ser padre na Índia. Isso. Mas na Índia? Na Índia. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu devia ter uns 14. Caramba. E daí... o pai do senhor falou, não quer na Suíça não, filho? Eu não Precisa ser na comentava, Índia? mas eu não comentava com os meus pais. Como tantos jovens hoje, tem tantos projetos e tem vergonha de falar, ou, opa, não é para mim. Então eu não falava. Sim. Eu refletia muito comigo mesmo e rezava. E acontece que, dali a algum tempo, houve a ordenação sacerdotal de um diácono lá na cidade, e a escola foi muito envolvida, porque a ordenação aconteceu na escola, a igreja era pequena. Só para explicar, padre, para quem está vendo, assistindo, diácono é? Diácono é a ordenação que se recebe antes de padre. É a preparação para ser padre, Isso. né? Como se fosse um estudante, entre aspas. Ele recebe um sacramento da ordem, que são 3 graus. O sacramento da ordem é o diaconato, o presbiterato e o episcopado, bispo. Então, primeiro é diácono. Numa linguagem assim muito simples, o diácono pode realizar o casamento e batizado. São esses 2 sacramentos. E depois, o diácono é ordenado padre, tem que ser diácono, aí ele é ordenado padre, e aí ele pode ministrar os outros sacramentos. Celebrar a Eucaristia, ouvir confissão. Não fica só diácono. Não. Né? A não ser que seja casado. É possível ser diácono casado na igreja do mundo todo. É possível. E aí ele vai ser diácono. E pode fazer casamento. Isso. Interessante. Não necessariamente ser padre e, obviamente, ser casado. Bom, aí houve essa ordenação do padre Dimas, lá na escola onde eu estudava, Escola Estadual Dr. Francisco de Paula Abreu Sodré, e nós fomos muito envolvidos. E houve uma semana vocacional. Os seminaristas ou padres falaram sobre o sacerdócio, sobre o que ia acontecer. Né? Esta pergunta que você está me fazendo era a pergunta que foi respondida não em 3, 4 palavras, né? Mas com várias palestras, com vários momentos. Não foi da hora para outra. Isso. E aí nós estávamos tão envolvidos que no dia da ordenação, quando tocou uma determinada música, que é a Nós Descei Divina Luz, que essa música de igreja é muito significativa para mim, a Nós Descei Divina Luz, naquele momento eu tive certeza que Deus me chamava ao sacerdócio. O senhor sentiu isso no seu coração? Parece assim absurdo, né, dizer certeza, mas eu tive certeza. Eu não sabia o que teria que fazer, qual o caminho
eu teria que percorrer. As perguntas que o senhor me faz é a pergunta que eu fazia e que... Para onde eu vou? Sim. Eu quero ir para tal lugar, mas como que eu vou? Você vai? E naquele momento, quando tocou aquela música, eu tive certeza que Deus me chamava. Nossa, que coisa bonita. Mais do que isso, acho que eu tive certeza que eu seria padre. Pode parecer absurdo. E aí começou o processo. Ainda com 14, 15 anos. Aí eu já devia ter 15 anos, 15 porque eu fui para o anos. seminário no ano seguinte, eu tinha 16 Poxa. anos. E como foi o senhor contar para sua família, para seu pai, para sua mãe? Foi bem difícil, né? Isso eu já contei também, não em podcast. Não nesse podcast. Não no podcast. É. Tá vendo? Tudo aqui é inédito em podcast. Mas pode deixar que eu vou contar isso agora. Eu vou contratar o padre. Pode me apresentar comigo. Olha só, olha só. Poxa vida. Pode deixar que eu Pode vou deixar, contar. pode deixar, pode deixar. Então, numa noite de sábado, meu pai tinha ido pescar, ele gostava muito de pescar, e meus irmãos todos tinham saído para uma festa numa cidade vizinha, Santa Cruz do Rio Pardo, que tinha uma feira de agronegócio. E só ficou minha mãe e eu em casa. E eu tinha então tomado a decisão que falaria para ela naquela noite que eu seria padre. Eu não tinha planejado, eu vou para o seminário, né? Eu vou ser padre. E então eu rezei, e eu rezei, e eu rezei. E eu lembro muito bem que eu ia ao banheiro, olhava as estrelas, Estrela d'Alva, as Três Marias, o Cruzeiro do Sul, que da posição da janela do banheiro dava para ver esta noite maravilhosa, e eu rezava. Quando eu ia para a cozinha, minha voz não saía. Eu estava muito nervoso, eu estava muito inseguro, medo de falar para minha mãe. E eu voltava, rezava de novo e voltava. Isso deve ter acontecido umas 3, 4 vezes. Aí minha mãe, num determinado momento, falou: você quer falar alguma coisa? O que está acontecendo? Aí eu falei: mãe, eu vou ser padre. Aí comecei a chorar. Ela ficou um pouco brava. Não é assim. Amanhã você tem que falar para o teu pai e não é dessa maneira. Tá bom. Dormi. Graças a Deus dormi bem. No outro dia, domingo, meu pai foi tratar dos porcos e eu levantei cedo e fui acompanhá-lo. Meu pai já percebeu, não sei se minha mãe falou alguma coisa para ele à noite, mas já percebeu que algo estranho estava acontecendo, porque eu nunca fazia isso. Ele nunca levantou cedo para me ajudar. Isso, nunca. Coisa. Eu quero alguma coisa. Quero alguma coisa. E aí, eu caminhei para lá, para cá, e a hora que ele foi jogar a comida para os porcos, né, de uma altura para baixo, eu falei: pai, eu vou ser padre. Aí quase que ele foi junto, né? Pô, sim. E aí ele também ficou bastante bravo, falou: não, só porque o outro foi ordenado, ficou padre, não é assim, não é dessa maneira, nós temos que conversar. Bom, e aí aquilo me deu um susto, né? Como se diz, né? Você imaginou que ia ser algo diferente? Eu não tinha imaginado. Eu só imaginava que eu tinha que falar. E imagino quantas pessoas, né? Quando depois que falam, acontece uma libertação muito grande. Então aquilo me prendia muito, e falar, eu tinha que falar porque eu tinha que me libertar. Tinha que libertar. As consequências, o primeiro não sabia. passo o senhor deu. Isso. Bom, e aí passou aquele domingo, aí durante a semana eu falei para minha irmã, e aí foi indo o processo, né? E a aí, irmã apoiou? De princípio também não. Também não. Né? Então, minha irmã chegou a dizer assim: não, você vai para o seminário, não precisa dizer para ninguém, porque se você não ficar padre, né, não vai passar vergonha nenhuma, né, não precisa anunciar. Sim. E imagino também, né, o senhor perguntou se eu era muito arteiro na escola. Senhor Renato, padre. Então, eu era muito arteiro na escola. Então, parece assim que o padre é santo e que eu tinha que ter uma vida santa. Parece que não era compatível
Não existia a pessoa Marcelo Monge. Isso, o comportamento que eu tinha Foi na nasceu escola padre, com o desejo ou com o chamado que eu me sentia. Sim, Parece assim, ó, isso é impossível, né? Não vai dar certo. sim. E as coisas vão sendo transformadas, né? Deus vai transformando a gente. E estou aqui hoje, né? Contando essa história. Como que foi esse... demorou para eles aceitarem essa ideia? Como foi isso? Foram semanas? Como que foi amadurecendo na cabeça deles? Quando somos perguntados, a gente força a fazer algumas interpretações, né, de nós mesmos. Então, eu penso que eu sempre fui uma pessoa bastante determinada. Possivelmente esta é a marca que eu já tinha Sim. naquela ocasião. Sim. E com o Marcelo é isso que vai ser, né? Sim. O Marcelo é determinado. É determinado. Então, eu tive estas asperezas, né? Ou essas... Eu nem sei se foram decepções, né? Mas eu tive que enfrentar essas reações, né? Eu não lembro o que eu senti na época, se foi decepção, se foi... O que eu tinha era medo de falar. Quando eu falei, me libertei daquele medo. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu acho que talvez na semana seguinte, dali 15 dias, já começou a se tratar com naturalidade o meu desejo, a minha decisão de ser padre, né? Porque aí já começa a ver, né? Que encontro que eu tenho que fazer, vocacional, né? Porque uma coisa eu quero, ou eu vou. A outra coisa, tem pessoas que vão me receber, padres, bispo que ia me receber. Sim. E é claro, eu teria que passar por uma avaliação, teria que passar por um discernimento. E o caminho foi sendo feito. E no ano seguinte, eu estava no dia 24 de fevereiro de 1985, né, na ocasião do Rock in Rio, eu cheguei no seminário. O senhor ainda deve ter... O senhor tem contato ainda, acredito, com vários diáconos. O senhor enxerga essa situação hoje ainda? Quando um jovem que quer ser padre contar para a família e a família ter uma reação muito parecida? Tipo, não, você tá louco, você vai ser médico, você vai ser advogado. Isso existe ainda, né? Tem. Porque é uma coisa assim... Tem pai e tem mãe que inclusive quando o filho, né, fica padre, pai e mãe ainda não se conforma, né? Porque tinha projetado, tinha imaginado outra coisa para o filho. Mas é isso. Poxa, é uma coisa, né? A gente tem entrando, como diz lá no interior, porque a minha mãe é de Careaçu, Minas Gerais, lá de Pouso Alegre. E meu pai é de Caconde. Caconde, não sei, eu acho que... Não, é outro lado, né? Olha a minha ignorância. Dom Luiz Carlos é de Caconde. Dom Luiz Carlos é de Caconde. Então, meu pai já faleceu, tudo, né? Mas o que eu... Mudando de pato pagãs, igual diz no interior. A gente até estava conversando um pouquinho previamente. No meio da saúde, e eu trago isso para o meio médico, né? Enfermeiro, fisioterapeuta, parece que falar de Deus virou uma coisa... Não vou falar que virou ridículo, mas virou uma coisa tipo assim, nossa, que papo, nada a ver. É você, o que é? Como é? Carola, né? Corolla. Beato. Carola, né? Beato. Como o senhor vê a situação hoje da espiritualidade, da presença de Deus no ser humano? O senhor acha que isso está ficando pior a cada dia que passa? A gente ainda dá para ter experiência, dá para ter esperança no ser humano ainda em relação a isso, né? E principalmente o senhor tem contato com vários fiéis do senhor, são médicos, enfermeiros, da saúde. Como o senhor vê mais ou menos isso? Não sei se eu fui claro na pergunta ou se dei uma... Porque eu sinto falta. Eu sinto falta porque às vezes eu coloco no Instagram coisa de Deus e as pessoas já me chamaram já de falar, nossa, você fica colocando coisa de Deus, Nossa Senhora, que estranho é isso?
Não sei se eu fui claro. Eu estou responsável, como você falou, pela Paróquia Santo Antônio de Lisboa, Capela Regina Mundi, há 6 anos, recentemente completou, e me chama muito a atenção a quantidade de médicos que participam dessas duas comunidades. Nossa, que bom. E eu digo para você que, para não dizer muitos, vários, mas eu até arriscaria no contexto que você apresenta, eu diria muitos. Nossa, que notícia boa. E eu fico feliz. Esses dias alguém passou mal, né? Uma senhora passou mal numa missa na Capela Regina Mundi, e eu perguntei se tinha algum médico. A assembleia não era grande. E 4 levantaram Nossa, mãe. a mão, sou médico. Então, a assembleia não era grande. E 4 se manifestaram, sou médico. E um deles, né, foi socorrer aquela senhora. Então, eu vejo, sim, muita esperança. Talvez a nossa geração, a minha geração, ela tenha aberto demais tudo e se achado autossuficiente, damos conta do mundo, de tudo, e O senhor erramos. coloca nisso excesso de liberdade? Por favor, pessoal, que eu tô falando, né? Liberdade que a gente tem direito, mas excesso de educação, tipo assim, meu filho faz o que quiser, eu não tô aqui para restringir nada. Acho que passa por aí, né? Tanto é que nos batizados, e eu cheguei de batizados, né? Foram 6, e eu aponto um pouco isso. Mas eu acho que a nossa geração, a minha geração, abriu demais, né? Confiou demais. Sou autossuficiente, não preciso de ninguém e Eu me garanto. basto. E hoje tem uma volta. Nós precisamos de Deus. Existe um vazio que nenhum bem material, que nenhum ser humano completa. E as pessoas estão muito buscando Deus. É verdade que muitas pessoas estão pregando Deus, acredito, de uma forma muito errônea, né? Para as pessoas buscarem Deus para resolver o seu problema, para resolver a sua causa, né? A sua demanda. E que para muitas pessoas Deus virou um resolvedor de problema, de causa. E rápidos. Isso. E quando essas pessoas que foram iludidas, né, para Deus, levando a sua demanda e que no tempo dela não foram atendidas, há uma decepção e talvez uma descrença, né? Sim. Mas é a pregação de Deus errônea que foi feita para ela e que ela acreditou. Mas voltando à sua pergunta, eu acredito sim que há muita esperança, né? Numa retomada do ser humano a ter Deus como centro da sua vida, como Senhor da sua história. O ano que vem, 2025, vamos celebrar o jubileu. Né, dos 2025 anos do nascimento de Jesus. E é isso, né? Testemunhas da esperança. O Papa Francisco, né, a igreja, está nos chamando para testemunharmos a esperança. A esperança de vida, a esperança de retomada, né, de cuidado com a criação, cuidado com o planeta, cuidado com o ser humano, de retomada aos valores. E quando vamos tirando Deus de tudo isso, da nossa vida, das nossas relações, o que é que cresce? A ação do diabo, né? A ação do demônio. Sim. A briga, a violência, o roubo, e tudo aquilo que a gente pode imaginar que não é de Deus. Sim. De Deus é bom, do diabo é ruim. É ruim. Então, eu tenho muita esperança no ser humano. Eu falo isso porque naquele terceiro livro que eu escrevi, Do Céu ao Inferno e Vice-Versa, as pessoas, mas por que você teve essa ideia? Por que você escreveu isso? Em grande parte, foi das coisas que eu vejo no dia a dia. Porque eu vejo assim, eu falo, eu não tô aqui
o meu objetivo não é criticar quem é ateu, quem não é ateu. A função não é essa, né? Mas eu fico vendo que eu sinto que as pessoas às vezes usam de algumas coisas de modinha, né? Então existem algumas religiões que eu vejo que quem está indo nessas religiões parece que é meio, olha, você não está na moda, você não está seguindo tal religião, né? Não quero aqui entrar em detalhes sobre esse assunto, mas eu acho que muitas vezes eu sinto a pessoa falar Deus de boca para fora, né? Uhum. E trazendo isso para o meu meio médico, eu fico muito feliz quando o senhor fala que a pessoa passou mal, levantou 4 médicos, porque eu não vejo isso na minha prática diária. Não sei por que também, ninguém também se sente na obrigação de ficar falando de Deus, do nada, né? Mas eu sinto que quando eu toco no assunto, é meio motivo de chacota, né? É isso que me deixou um pouco preocupado. Eu falei, poxa vida, são pessoas que têm um nível acadêmico, são pessoas que têm um nível de dinheiro extremamente diferenciados e estranho, né? Agir dessa forma, mas quem sou eu para julgar? Por isso que eu fiz essa questão para o senhor, né? E como o que o senhor orienta para aquele indivíduo, por exemplo, da saúde, que está perdido? Ele está totalmente, ele sempre creu em Deus, mas ele está totalmente perdido. Ele não sabe que caminho que segue. O senhor orienta essa pessoa? Primeiro, que ela reze, mas também que busque uma orientação espiritual. É necessário. Eu também busco orientação espiritual. Você poderia perguntar, mas você não é padre? Você não tem que dar conta da tua vida? Isso. Eu tenho, mas alguém tem que me ajudar. E graças a Deus, tem pessoas dispostas a ajudar. E para isso eu preciso permitir ser ajudado. Então, é muito comum nós, padres, sermos solicitados para uma ajuda espiritual. Um esclarecimento. Sim. Mas eu leio a palavra de Deus. Eu leio, mas eu posso ler a partir do meu ponto, a partir da minha visão, mas pode ter uma outra que eu não consiga, não esteja conseguindo ver, observar. E o outro pode, você está no caminho certo, Sim. mas se você olhar para um pouquinho mais para o lado da direita ou da esquerda, as coisas podem mudar. Vão se abrir os caminhos. Vão abrir Não basta só assistir The Chosen. Não basta. Eu acho que tem que ter compromisso, né? Sim. Tem que ter compromisso, né? Não basta eu somente conhecer, eu tenho que praticar. Sim. Não basta somente eu ver. E eu sinto isso também, né? Que nas redes sociais hoje, as mensagens, elas chegam e a pessoa viu, Sim. mas ela não percebeu. Ela não entrou nela. Não entrou. Então, eu já recebi, né, mensagem. Sextou, quando era da quarta. E o dia estava correto, mas sextou. E aí eu mando para a pessoa, mas é hoje mesmo? É. Ou seja, a pessoa não leu a mensagem, ela simplesmente repassou. Repassou. Passou por mim. É como muitas até fake news, né? Que acontecia. Né? E eu digo assim, que as coisas não podem passar por nós. As coisas ruins, sim, acho que tem que passar por nós. Mas as outras têm que ficar em nós, para eu transmitir para outra pessoa. O senhor acredita que eu sempre li a Bíblia, né? Mas eu confesso ao senhor, eu começava a ler a Bíblia e falei, meu pai amado, e no Êxodo, Gênesis, né? Eu não conseguia compreender a mensagem, né? Daí eu comecei a fazer a propaganda aqui pro Padre Juarez. Não é propaganda, é uma coisa super benéfica. Eu tô fazendo o curso bíblico do Padre Juarez. O senhor acredita? Não sei se o senhor já ouviu falar, ele tem no YouTube, totalmente de graça. Ele fala, serão acho que 500 dias, 600 dias. Ele começou do primeiro capítulo, Gênesis, e vai terminar em Apocalipse. Eu estou agora em Salmos. Já estou até que adiantado, já 570 lá. Mas ele foi uma coisa muito interessante, porque a gente consegue não só ler o que está escrito na Bíblia,
mas tem interpretação daquilo. É o que o senhor faz na missa. É o que Né? tentamos O senhor fazer. o senhor pega o evangelho, a gente lê o evangelho, o senhor traduz a palavra para que fique mais fácil da gente poder entender. Eu acho que isso também é importante, né, padre? Da gente não só ler a Bíblia, mas procurar entender o que está sendo passado como mensagem, né? Isso, exatamente. Renato, e eu gostaria de voltar a um assunto Aqui o senhor faz o que o senhor quiser. que Quem você manda é o falou, entrevistado. que você falou de liberdade, ou excesso de liberdade que os pais talvez deem para os filhos. E eu penso que esta responsabilidade que os pais dão hoje para os filhos, elas são muito difíceis para os filhos. Então, vou dar algum exemplo. O pai não decide o que o filho vai comer, sobretudo se é fast food. O que é que você quer comer? Pergunta para o filho. O filho vai dizer quase que sempre batatinha ou hambúrguer com ketchup. E eu faço a reflexão com os pais no dia do batismo. Quando você vai a um restaurante e recebe uma carta de pratos, eu, pelo menos, eu tenho bastante dificuldade no que eu vou comer, né? Na escolha. Sim. Quem faz comida em casa é mais difícil, muitas vezes, Sim. decidir o que vai fazer do que propriamente fazer a comida. Sim. Imaginemos, então, isto para uma criança. O que é que você vai comer? Eu penso que, às vezes, não é amor. O pai e a mãe estão dando uma responsabilidade para o filho de decidir o que ele vai comer, que ainda ele não tem, não sabe. Nossa, isso aí foi fantástico que você falou. Por exemplo, roupa também, né? Que roupa você quer vestir? A criança não sabe, né? Que nem nós, às vezes, sabemos que o tempo vai mudar, ou se essa roupa fica adequada. Então, tem situações que o pai e a mãe acham que é liberdade, mas não é liberdade. Ele está dando responsabilidade para o filho. Fantástico. E que chegará um momento em que o filho vai estar cansado. E aí, você não assume responsabilidade. Ele já assumiu tantas, que com 12 anos, e aí o pai vai dizer, mas você não assume responsabilidade nenhuma, nem na escola. Sim. Mas talvez ele já esteja cansado. Parece assim, bobeira, mas eu acredito que não é bobeira. Então, nem sempre poder de dar o poder para decidir é amor ou é liberdade. Você pode estar dando responsabilidade quando a criança ainda não tem. Essa explicação do senhor E pode agora, trazer, se a gente está falando aqui de medicina, de saúde, poderá, e o que eu tenho visto é que trará transtornos, né? Trará doenças, né? Trará enfermidades que podem talvez ser evitadas. Não, fantástico. Essa explicação que o senhor deu agora, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você acha que você tá dando liberdade pro teu filho? Vai chegar para uma criança de 7 anos que nunca comeu brócolis. Mas assim, você quer comer McDonald's? Poxa, você quer comer? Mas o que eu vou falar nessa idade? Poxa vida, padre. Nós vamos entrar num assunto agora que o padre Marcelo Monte foi nomeado pelo arcebispo Dom Odilo Scherer, vigário episcopal da Caridade Social. Padre, que responsabilidade. Olha, o senhor vai explicar pra gente o que é, mas eu acho que é uma responsabilidade grande, né? Porque ó, o nome é tão grande, ó, vigário episcopal da Caridade Social. Explica pra gente aí. Eu vi lá no Instagram, eu sigo lá a paróquia, eu vi, falei, nossa, eu li lá, vai gente, eu li o que é, tô fazendo isso aqui só pra colocar o padre pra explicar direitinho pra gente, mas o que é? Eu agradeço a Deus. Parabéns, padre! Vou falar desses parabéns já. Ele vai explicar porque eu falei isso. Eu agradeço a Deus pela vida, né, que Ele me deu, agradeço a vida que pelos meus pais eu cheguei até aqui, graça de Deus. Agradeço também a Dom Odilo, que me escolheu e me nomeou
para esse vicariato que não existia. Ele passou a existir recentemente e me nomeou como vigário, né, como responsável desse vicariato. O vicariato é um serviço, né, Eu ia perguntar isso para o senhor. é um organismo da igreja que vai falar, que vai responder sobre a caridade social. Então, existe, graças a Deus, muita caridade que é feito nas paróquias, né, pelos grupos de vicentinos, pelas pessoas de boa vontade, pelos trabalhos de entidades sociais, com creches, com núcleo socioeducativo, com população de rua, né, com várias organizações da igreja, de religiosas, de religiosos e de leigos, né, muitos leigos, que fazem muita caridade, né, porque foram despertados na igreja, né, vão testemunhar o amor de Jesus Cristo, né, acolhendo, sentiram-se chamados, dando comida, visitando quem está preso, visitando quem está doente. Então, existe esse trabalho todo. E um dos trabalhos que o vicariato tem que promover é um levantamento de todo esse trabalho. Na Arquidiocese de São Paulo. É igual a pastoral? Também pastoral, né? Porque várias pastorais fazem trabalho social, fazem trabalho de caridade. Então, vou dar um exemplo. O batismo, por exemplo, não faz trabalho de caridade. O objetivo dele é preparar as pessoas para o sacramento do batismo. Sim. A catequese também, né? É anunciar Jesus Cristo. Agora, outros grupos, por exemplo, vicentinos, ele faz o trabalho social. Na paróquia existe a Pastoral da Caridade, que faz as cestas, promove, né, a coleta de alimentos e a distribuição de cestas de alimentos durante o mês, mas também as sacolinhas de Natal ou outro evento. Estou falando da paróquia Santo Antônio de Lisboa, Capela Regina Mundi. Então, o levantamento que vamos fazer é o quanto em quais paróquias isto é feito, em que quantidade isto é feito, quantas pessoas são atingidas e o senhor falou que por são esses trabalhos. Paróquias? 300 paróquias. Só que nas paróquias, que são territórios, né, são 306 territórios, existem entidades sociais. Vou falar aqui de uma. Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. Sim. Ele tem... Pai Tarcísio. Ele tem esse centro social, ele tem um trabalho, né, de atendimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas creches, nos núcleos socioeducativos, profissionalizante, com pessoas idosas, com HIV, AIDS, com população de rua, né, um atendimento diário de aproximadamente 14 mil pessoas. Nossa. Em vários núcleos, né, aqui na região Belém ou na cidade de São Paulo. Então, esses trabalhos todos, eles continuarão a existir, mas a missão do vicariato vai ser localizar, divulgar, se for necessário, conversar com o poder público, orientar, despertar voluntários para isto e dar visibilidade a tudo isto. E, entre aspas, prestar contas, né? Porque imagino que muitas pessoas não sabem o maravilhoso trabalho que a igreja faz de caridade. Então, é muito comum, né, e nós aprendemos de Jesus, não saiba a sua mão direita o que fez a esquerda, mas, por outro lado, saber que tem pessoas que está fazendo o bem, que faz caridade, que faz por amor, desperta outras pessoas, e né? como ajuda também, isso, né? Contagia, né? O bem contagia, o mal contagia, mas o bem também contagia. Quando eu vejo alguém fazendo bem, eu falo, nossa, eu estou fazendo nada, né? O que é que eu posso fazer? E aí vai se despertando. A missão é um pouco esta, né? Da qual eu fui incumbido. Tudo isso vai ficar sob a fiscalização do senhor. A coordenação. Orientação. Padre, são só 300 paróquias. Não é muita coisa, não. Parabéns, padre! Eu falo isso, pessoal, quando eu cheguei aqui, falei, padre, parabéns. Você falou assim, todo mundo me dá parabéns, mas é uma responsabilidade. Parabéns por mais trabalho. Uma responsabilidade.
Como eu disse, eu acompanho no Instagram a Paróquia Santo Antônio de Lisboa, que eu faço parte, e são tantos trabalhos sociais lá, padre. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho que eu vi das marmitas, da preparação das marmitas. É, qual é a população atingida? Quais os frutos desse trabalho? Como que são? Como que quem quer ajudar pode estar ajudando? Então, esse é um trabalho que há vários anos se exerce ali na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, Capela Regina Mundi. É um trabalho coordenado pela Carmen e ela, com as amigas e os amigos dela, eles arrecadam a comida toda. O que nós, enquanto instituição, fazemos é oferecer as panelas, Sim. o gás, a cozinha, né, o estacionamento para as pessoas que vão trabalhar, deixar os carros. O que fazemos é isso, mas essas pessoas cristãs, católicas, né, fazem a sua doação em dinheiro ou alimento e outras vão, ou as mesmas, vão lá produzir. Toda segunda-feira é feito de 850 a 1.000 marmitex, né? Começa ali pelas 8 horas da manhã e termina pelas 3 da tarde. E algumas dessas pessoas ou outras colocam nos carros e vão levar para os Já nossos tem lugares irmãos. certos para ir ou isso é meio aleatório? Então, tem lugar certo. E falo do lugar certo porque, como há, graças a Deus, vários grupos que fazem esse trabalho, tanto católico como não católico, então, Ah, entendi. e Já tem mais ou menos um ponto de isso, distribuição. e são 7 dias da semana, e a gente, né, não come só um dia e nem só uma vez, né? Nós temos necessidade de comer todos os dias e mais de uma vez por dia. Então, esses grupos, né, na rua mesmo, eles vão se organizando. Ah, eu venho aqui de segunda, então eu vou vir de terça, eu venho à noite, então a gente vai vir mais à tarde. Então, o trabalho nosso de distribuição é mais ali na região do Brás, da Moca, e também é levado a uma instituição que é ligada a nós, a Missão Belém, A Missão Belém. que é levado na casa mesmo, né? Então, são irmãos ou irmãs que estavam em situação de rua e que doentes, eles são abrigados nessas casas. É um trabalho belíssimo, Belíssimo. é um trabalho de Deus e que, então, essas pessoas estavam na rua, agora não estão, e uma parte também é levado para esta casa e neste dia, então, a casa não tem que providenciar a comida, a janta. Sim. É feita essa janta. A pessoa que está nos assistindo quer ajudar. Como que ela faz? Ela leva o alimento, mesmo não sendo católico, quer ajudar. Ele leva o alimento na Santo Antônio de Lisboa, na Santo paróquia. Antônio de Lisboa, na Capela Regina Mundi. Tá. Então, pessoal, quem quiser ajudar, contribuir, na Regina Mundi, já falei, a Santo Antônio de Lisboa são próximos ao Hospital São Luís ali, você leva 1 quilo de alimento, se você quiser doar, você pega, você vai na igreja, pega o contato para fazer a doação, muito interessante. Aqui, desde que eu mudei eu morava até 2010 em Mogi, né? Eu vim fazer a residência aqui, mas ia e voltava, e em 2010 eu mudei aqui para São Paulo, né? E aqui no Tatuapé, que a minha esposa mora aqui. E sempre que eu mudei, muito tempo antes de frequentar Santo Antônio de Lisboa, eu ouvia falar da festa em junho de Santo Antônio de Lisboa. Você já foi? E você já foi? E você já foi? E daí eu fui em algumas antes de frequentar a igreja. Padre, mas já virou uma tradição e se expandiu muito, né? Porque eu já escutei lá em Mogi, que eu trabalho, da festa Antônio de Lisboa, Sim. né? Poxa vida, fala um pouco pra gente da festa, padre. É uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa, assim, fantástica. O mês de junho é o mês que mais movimento tem a comunidade de Santo Antônio de Lisboa. É o mês que nós nos encontramos muito, né? São aproximadamente 400 pessoas que voluntariamente trabalham nessa festa.
E essas E pessoas... haja trabalho, né, padre? Haja trabalho. E algumas pessoas trabalham na terça-feira à noite, fazendo o quentão e vinho quente, ou preparando, fazendo o pré-preparo. É só sexta, sábado e domingo, né? A festa é sábado e domingo somente. Sábado e domingo. Mas o trabalho é terça-feira à noite, quarta durante o dia à noite, quinta-feira durante o dia à noite, sexta durante o dia à noite, sábado e domingo durante o dia à noite. 400 pessoas. É. E algumas pessoas trabalham alguns dias, outras pessoas trabalham, né, num período, mas todas elas são contadas aí nessas 400 e cada uma dá a sua contribuição. A festa está no calendário da cidade, acontece na rua, né? Acontece na rua e no salão e no terreno ali da igreja. E, de fato, ela atinge o bairro e atinge muitas pessoas da cidade de São Paulo e fora da cidade de São Paulo. Incluir de sexta-feira não daria, por causa a CET não deixa, por causa do trânsito, coisa assim? Falta voluntário, mas quem sabe com esse pode deixar... Ó! Eu falo isso, sabe por que eu falo isso? Só pra você ver. Ué, ai meu Deus. Esse ano, eu amo aquele lanche de pernil, né? O lanche de pernil pra mim é algo assim, não sei, aquele pernil. E daí, eu estava em junho, eu liguei pra minha esposa e falei assim, olha, era sexta-noite, era umas 7 horas da noite, eu falei assim, eram umas 6 horas, eu saí da Vila Mariana e falei assim, olha, eu vou passar lá na quermesse e já vou comprar um lanche de pernil pra gente comer em casa. Sexta-feira eu falei, ué, cadê a quermesse? Daí que eu fiquei só sábado e domingo. Poxa vida. Mas assim... O senhor podia ter ligado e falado, precisa de algum serviço aí? Muito de senhor. Você podia ter ligado e ter dito, precisa de algum serviço aí? Nós estávamos temperando os pernis, assando os pernis. Nossa, mãe. Mas eu falei, puxa, eu pensei, será que é um problema administrativo da CT? Que não deixa fechar? Porque, poxa vida. Então o negócio é voluntário. Eu vou dar um jeito, fazer uma campanha. Ó, pessoal, vamos lá ser voluntário para sexta-feira ter a festa também. Porque quem comer aquele lanche de pernil, olha, maravilhoso. E é uma festa que tem um trabalho social significativo, né? Porque a paróquia já de muito tempo ajuda uma casa de idosos aqui na Vila Formosa, o asilo. É São Vicente? Não, São Sebastião. São Sebastião. E de longa data tem essa parceria. Essa parceria. Então, da festa, um valor significativo para ajudar na manutenção daquele importante trabalho com homens e mulheres que ali residem. É uma festa muito abençoada. Quem não foi, procure ir, porque eu tô falando só do lanche de pernil. Tem pastel, tem fogaça, bolinho de bacalhau. As coisas da barraca caipira. E o duro que você vai lá, você não compra só o lanche de pernil, você quer comer tudo. Imagina eu, né? Então, é uma coisa fascinante. Para acabar, Padre Marcelo, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para aquela pessoa que nesse momento, e eu falo isso por experiência própria, que a pessoa tem Deus no coração, mas está se sentindo sem um caminho para seguir. O senhor já falou, oração, tudo, mas qual a mensagem que o Padre Marcelo deixa para aquela pessoa que na sua profissão, e eu puxo muito isso para a área da saúde, precisa de Deus e não está conseguindo encontrar o seu caminho? Eu falo isso de uma forma muito representativa de mim, porque, por exemplo, eu sempre fui católico. Minha mãe, ministra de Eucaristia lá em Mogi, tudo. Isso serve para você que está na sua religião, né? Mas assim, eu não me sentia, eu me sentia meio desnorteado, né? Eu falei, puxa vida, e na missa, tudo, sabe? E quando eu
liguei no WhatsApp, conversei com o senhor a primeira vez, falando assim, o senhor nunca, eu nem sabia quem eu era. Eu falei, posso ir falar com o senhor? As suas palavras, para mim, elas foram, parece que, assim como o senhor, assim como o Marcelo Monge, de 14 anos, escutou a nós descei divina luz e se sentiu despertado, as suas palavras entrou dentro de mim de uma forma que parece que causou uma explosão assim dentro de mim. Poxa vida, hoje eu não, para mim, eu não consigo imaginar de domingo eu não ir na missa. Eu não ir na missa. Mas não é ir na missa. É ir na missa em sentir que Deus está tocando o meu coração. O que o senhor falaria para essa pessoa? Já está acabando? Acabando. Que pena, Poxa, né? não, eu falei assim, o podcast é assim, ó, conversar com o senhor aqui, eu já falei, o senhor vai vir mais vezes aqui, quem tem muitos assuntos para falar, né? Gostaria. Não, você não, o senhor vai vir, o senhor vai vir aqui. Então, Jesus, ele diz assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados. E possivelmente muitos de nós estamos cansados. E é necessário de alguém que cuide de nós. Precisamos de médicos que cuidem da nossa saúde física, precisamos também de médicos que cuidem da nossa saúde mental, mas precisamos também de Jesus, que cuida de nós na saúde, na vida espiritual. E o padre é, ou pode ser, esta pessoa. Então, quando você fala do bem que eu fiz, acredito que não foi eu quem fez, foi Jesus quem fez. Ontem também ouvi uma pessoa e ao final ela dizia: Padre, eu vou voar. Porque ela estava tão perdida na vida e ela me apresentou e me parecia assim tão simples, mas ela estava tão perdida que ela não conseguia ver nenhuma resposta. E para mim estava tão claro as motivações, né, as situações que ela apresentava. E ao final ela disse: Padre, acho que eu vou voar. Esse era o sentimento que ela e que várias pessoas possivelmente têm depois que faz uma confissão, o dela era uma confissão, ou que faz uma conversa com o padre. Eu acho que as pessoas, e eu converso com várias pessoas, mas na confissão tem uma cura. Aliás, o sacramento de confissão é sacramento de cura. E que se a pessoa entende e aceita, ela pode sair dali, do confessionário, né, da confissão, ela pode sair dali curada. Então, essa é a minha orientação. É o que eu tenho para mim, é o que eu aprendi, é o que eu acredito que pode ter uma cura. O Jesus pode abrir os teus caminhos. E Ele quer abrir os teus caminhos. É necessário que você dê a oportunidade, que você permita que Ele faça isso. E o que eu falo para você, eu falo para mim também. Assim, Renato, como vocês precisam de ajuda, eu também preciso, né? Então, eu também preciso, em alguns momentos, que alguém me ouça, mas ouça com o olhar, ouça com o ouvido de Jesus, que não é fácil, né? Não é nada fácil. Para isso, eu preciso rezar bastante, para isso, eu preciso estar muito em oração. Só para dizer, né? Hoje eu tinha que resolver, antes de vir aqui, uma situação e podia ter resolvido logo que levantei, mas ainda não era o momento. Eu fui, né, fazer os batizados para ganhar a força necessária. A decisão eu já tinha tomado,
Mas eu tinha que fazer aquilo para executar. E nos batizados foi a força que eu tive, né? Aquelas 6 crianças que estavam ali com os seus pais, com tanta alegria. Opa! Então, é necessário, né? Eu hoje sinto muito que é necessário cuidar de quem cuida. Quem cuida de pessoas, e vocês médicos cuidam de muitas pessoas, também é necessário que vocês sejam cuidados. Sim. Bom, pessoal, padre, eu agradeço muito o senhor tem uma agenda, principalmente agora também, o senhor está imbuído aí dessa grande missão, né? Agradeço muito o senhor ter vindo aqui, né? Eu convido a todos para seguirem o Instagram da Paróquia Santo Antônio de Lisboa. É colocado o dia a dia de como funciona a paróquia, de como é, né? E é muito, muito, muito legal. Quem puder contribuir, se voluntariar, procura lá a Secretaria da Paróquia, tem várias situações que você pode ser colocado a participar. Muito obrigado. Eu não tinha como começar esse meu primeiro podcast sem trazer o Padre Marcelo. Não tinha como, né? Nem só... Não, minha mãe não, né? Tadinha, minha mãe não. Mas, assim, eu tinha que começar com o pé direito. Eu comecei com o direito, com o esquerdo, e conversar com ele. Se você esquecer um pouquinho do padre Marcelo Monge e conversar com o Marcelo Monge já é uma coisa fantástica da cultura e da sabedoria que ele tem. Você imagina conversar com o padre Marcelo Monge. Muito obrigado, padre. Fico muito feliz. Eu que agradeço, Renato, e pode deixar que você terá muitos ouvintes, e pode deixar que eu voltarei aqui, se Deus quiser. Isso não está combinado, gente. Não tá, ele está falando por conta própria, não está combinado. Mas eu gostei muito do nome. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. E Deus abençoe você que nos acompanhou. Amém a todos. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.